A nossa freguesia é dada aos doces desde há muitos séculos, pelo menos desde que começaram a partir dos nossos portos milhares e milhares de homens embarcados em naus para demandarem as terras onde se cultivava a cana-de-açúcar. O cultivo desta nas terras quentes de além-mar e a distribuição da mesma pela Europa permitiu uma dulcificação maciça do nosso continente. De repente, todos podíamos ser golosos. Ora, estamos perto do Natal e todos sabemos de que modo o açúcar nos assalta nesta época, a nós e à restante humanidade, pois a doçura e as guloseimas aguçaram, como se sabe, a imaginação de alguns dos maiores poetas, romancistas, pintores e músicos da Europa. Quem não recorda as guloseimas evocadas por Charles Dickens no seu conto de Natal? Quem não adora ouvir a Fada de Açúcar de Tchaikovsky? Hoje estamos a falar de doces, do mel, já cantado pelos gregos, do açúcar, que as nossas caravelas trouxeram de além-mar, dos doces de ovos que nasceram em conventos. Porém, antes de falarmos de mais rabanadas, bolos, aletrias ou arroz doce, o que afetaria os nossos níveis de insulina, recordemos que o mel, até no universo do fado, conseguiu entrar. Com água e mel, comi pão com água e mel, e do vão de uma janela. Falando de Santa Maria Maior e de doces, proponho que percorramos, tal como eu fazia há cerca de 40 anos atrás, um eixo que prova a que ponto a nossa freguesia não abdica do título de Freguesia Mais Doce de Lisboa. O eixo é o que liga o Rossio ao Chiado, subindo as ruas do Carmo e Garrete, com um pulinho à Rua Nova do Almada. Assim, desembarcando de autocarro ou saindo do comboio no Rossio, poderíamos dar então um salto à pastelaria suíça que fechou há poucos meses. Comecemos por tomar uma bica, como se diz em bom lisboeta, e depois, já energizados, comecemos a subida da Rua do Carmo ao som dos UHF. Rua do Carmo, Rua do Carmo, molha as bonetas, subindo o chiado. Logo no primeiro quarteirão à esquerda, antes de chegarmos ao belíssimo elevador, tínhamos há cerca de 40 anos atrás uma pequena pastelaria onde poderíamos entrar para pedirmos, por exemplo, para embrulhar, se faz favor, um bolo de arroz. Saindo e chegando ao cimo da rua, poderíamos ver na Rua Nova do Almada, à direita, a pastelaria Ferrari, que era uma verdadeira gruta de Aladino do Ceira. Descendo até lá num pulinho, pediríamos uma castanha de ovos. Ainda hoje, o meu palato as recorda. Saindo da Ferrari e começando a subir a Rua Garrete, entraríamos na Leitaria Garrete, estabelecimento que já não existe e que foi cantado por Vitorino. A Leitaria Garrete era minúscula, quase um corredor, mas ali podíamos encontrar vários vultos maiores da nossa pintura e arquitetura, dada a proximidade das belas artes, como então se dizia. Pois venha outra bica. Leitaria Garrete, na Cauté, vai tirar a mão, João da coxa doce. Saindo da Leitaria Garrete, andando poucos metros no mesmo passeio, chegava-se à pastelaria Marques, que fechou ainda antes do grande incêndio do Chiado. Já sem imaginação para mais, pediria um pastel de nata com outra bica, pois então. E no final do eixo, a Brasileira do Chiado, onde poderíamos entrar para vermos os magníficos quadros que ainda lá estão expostos. E também para um dedo de conversa, porque era fácil encontrar por lá Ari dos Santos, sempre tonitruante, a cantora de ópera Hildegard Behrens ou vários vadios à mistura com muitos turistas. A omissão não se deve a desinteresse, mas sim porque é nesta que se vai centrar o episódio de hoje, visto ter sido recentemente publicado o livro Benar, um século e meio a adoçar Lisboa, de João Bernardo Galvão Teles. Será ele o nosso convidado de hoje. Além disso, gostaria de recordar uma história passada na esplanada da Benar há mais de 30 anos. Estava eu a tomar um café com a grande cantora italiana Mara Zampieri, quando se nos chega à mesa uma senhora já muito idosa e modestissimamente vestida a pedir umas moedas. Quando ouviu a Zampieri falar italiano, manifestou curiosidade e, tendo sabido que esta era uma cantora de ópera, chutou-nos. Eu também poderia ter sido cantora de ópera.
porque a senhora Mantelli ouviu-me quando eu era miúda e disse-me que eu tinha uma voz muito boa e bonita. Eugenia Mantelli foi uma das grandes cantoras italianas nos finais do século XIX e inícios do XX. Ela morreu em 1926 e nos últimos anos da sua vida estabeleceu-se em Lisboa como professora de canto. Era assim possível. Se a senhora que nos estava a contar a história tivesse mais de 70 anos, como aparentava, era possibilíssimo, como se canta nas bodas de Fígaro de Mozart. Tenho pena de não ter pesquisado mais esta história tão maravilhosa, mas no momento não era de todo possível e depois nunca mais vi a senhora. Esta história também é a entrada para a nossa conversa de hoje, dado que tenho comigo João Bernardo Galvão Teles, autor do livro Benar, um século e meio a adoçar Lisboa. E temos connosco João Bernardo Galvão Teles, o autor do livro Um século e meio a adoçar Lisboa, dedicado a Benar, e vamos, portanto, falar com o autor do livro, que ninguém melhor do que ele sabe o que é a história desta casa, o que é que se tem passado aqui, etc. Muito obrigado, João Bernardo Galvão Teles. Obrigado eu pelo convite para esta agradável conversa que vamos ter. E então vamos começar por uma coisa agradável. As casas pasteleiras têm, geralmente, um item pelos quais são conhecidas. Vou dar um exemplo, os pastéis de nata são em Belém, a casa dos pastéis de nata. Qual é o doce da Benar? Bom, é sempre uma pergunta um pouco subjetiva, mas eu diria que na Benar há dois doces que têm grande tradição. Por um lado, o croissant, e nós sabemos que, pelo menos em 1900, já havia publicidade expressa aos croissants da Benar e, portanto, é uma referência bastante antiga, que leva mais de um século, portanto, e também, já desde tempos muito recuados, tinha também bastante fama, no período do Natal, o bolo rei, e também, naturalmente, as broas, que na altura também se faziam do Natal, e, portanto, eu diria que estes três são bem representativos da variedade doceira da Benar e dessa tradição já bastante longa. E que continua. E que continua, penso que sim, claro. Porque no Natal isto está sempre cheio e eu costumo ver os bolos reis e todos esses bolos que falou. E os croissants são muito apreciados pela generalidade das pessoas, daquilo que também foi os testemunhos que pudemos recolher de algumas pessoas quando foi a elaboração do livro. A Benar fez um desafio, um convite às pessoas para se pronunciarem sobre a sua relação com a Benar e os croissants eram referidos de forma muito frequente como sendo de facto uma grande referência da Benar. E foi uma casa inovadora em relação aos croissants, não foi? Sim, e até em períodos mais recuados também aquilo que chamavam o pão de Hamburgo. Portanto, o pão fino, de luxo, e portanto, de facto houve aqui uma série de novidades trazidas pelos fundadores da Benar, dada a sua origem francesa, e portanto que de facto fizeram um grande sucesso ainda no século XIX, quando a família Benar se instalou em Portugal. Qual foi, neste século e meio de história, alguma figura que tivesse suscitado uma curiosidade maior? Bem, é incontornável aquele que podemos considerar como o fundador desta Benar, que foi Ali Benar. A família era de origem francesa, dos Pirineus Orientais, de uma pequena localidade, de uma pequena vila chamada Caudier, e era uma família que já era, por tradição, de padeiros e de moleiros. E depois não sabemos exatamente qual foi a razão da sua vinda para Portugal, mas ele foi uma família que na década de 1840 saiu dessa vila de onde era originária, passou num primeiro momento por Perpignan, depois passou por Barcelona e finalmente à roda de 1850 e pico estabeleceu-se finalmente em Lisboa. Não sabemos exatamente a razão dessa vinda, mas estabeleceram-se aqui logo como padeiros e conserveiros. A figura, digamos, inicial era o Pierre Benar, portanto, que foi o primeiro a deslocar-se com a sua mulher e com os seus filhos para cá, todos franceses, e tiveram num primeiro momento um estabelecimento aqui na então designada Rua Larga de São Roque, que é hoje a Rua da Misericórdia, ali sensivelmente no enfiamento do Teatro da Trindade. E depois foi o filho Eli, portanto, que era um dos vários filhos de Pierre Benar,
que efetivamente deu um impulso e foi talvez a grande figura da família e aquele que construiu o nome que nós ainda hoje associamos como um nome de requinte, de qualidade, de prestígio, que é o nome Benach. Elie Benach seguiu o negócio do pai, expandiu num primeiro momento o negócio para um estabelecimento que antecedeu esta casa na Rua do Loreto, perto da esquina com a Rua da Emenda. Na altura era designado como padaria francesa e já nessa época eram destacadas as novidades gastronómicas de doçaria que ele ali apresentava. Ele próprio também se apresentava como premiado na exposição que tinha existido no Porto em 1865 e, curiosamente, era um homem muito virado para o marketing. Ele dizia, para que os seus produtos não fossem confundidos, que os marcava com as iniciais EB. E era muito engraçado também porque ele próprio também tinha um irmão, Paul Benach, que também tinha aberto umas padarias também na zona de Santos e, portanto, não sei se também era para distinguir essa concorrência que o próprio irmão também lhe fazia. E o Elie Benach foi um homem que pôs a sua, e por isso eu o destaco, porque pôs a sua capacidade de empreendedor não apenas na questão da padaria e da pastelaria, de facto, que foi muito distintiva nessas duas lojas. Ele continuou com a loja do pai na Rua de São Roque e a tal primeira loja na Rua do Loreto, mas ele depois pôs a sua capacidade de negócio e de inovação também na abertura de um estabelecimento aqui na Rua Garrett, portanto, ainda antes da pastelaria se mudar para aqui, ele teve um estabelecimento que, aproveitando a sua origem francesa e os contactos que certamente tinha com França, onde ele comercializava um conjunto de produtos que era perfumaria, luvaria, brinquedos, loiças, portanto, uma variedade de produtos. E isso, associado com o negócio da pastelaria, fez com que ele, de facto, ganhasse um nome incontornável. E, de facto, a presença dele neste triângulo aqui que cercava o Chiado, Rua de São Roque, Rua Garrett, Rua do Loreto. E, de facto, Lisboa era o Chiado naquela época. E portanto, com o prestígio que ele ganhou com esses produtos que também comercializava na outra loja, ganhando ao mesmo tempo nome também com os produtos de pastelaria e da padaria francesa, de facto ele acabou por ser um grande comerciante naquele tempo, estamos a falar, portanto, na segunda metade do século XIX. É muito curioso porque ele tinha outros dois cunhados, casado com duas irmãs, que também eram negociantes estrangeiros, que era o Celestino Varela e o Carlos Stefanini, que também foram dois grandes comerciantes aqui da zona do Chiado e do Loreto. Portanto, com essas alianças que ele fez com os cunhados, desenvolveu grandes negócios e criou, de facto, uma imagem de marca e um nome associado ao apelido Benach muito forte, a ponto de, ainda na década de 70, ter sido agraciado como cavaleiro da Ordem de Cristo, pelo rei. Também o seu próprio estabelecimento de variedades, de luvas, etc., foi formalmente nomeado como casa fornecedora da Casa Real. E, portanto, Elie Benach é, de facto, talvez o grande nome, o nome mais incontornável desta história, porque foi ele o grande empreendedor e ele que conseguiu dar ao apelido Benach o tal sinónimo de requinte, de toda essa vivência. Obviamente que depois o filho dele também foi um homem importante, porque seguiu o negócio. Foi o filho que se chamava Celestin Benach, que fez a transferência da Benach da Rua do Loreto aqui para a Rua Garrett. Curiosamente, a loja do pai das luvas e dos perfumes, que inicialmente era um pouco mais abaixo na Rua Garrett, depois tinha transitado aqui mais para cima e era onde é hoje a Sá da Costa. E o irmão Celestin, esse negócio, os irmãos durante 5 anos, depois da morte do pai, na transição do século XIX para o século XX, os dois irmãos, que eram o Pedro Benach e o Celestin Benach, mantiveram os negócios juntos, mas em 1902 acabam por separar. O Pedro Benach fica com o negócio das luvas, dos perfumes, dos brinquedos, etc., e o Celestin com o negócio da pastelaria e da padaria. E muda-se da Rua do Loreto aqui para onde nós estamos, na Rua Garrett, ao lado do irmão que tinha ficado com a outra loja. E, portanto, tínhamos aqui um cluster Benach, lado a lado, nesta frente da Rua Garrett. E é o Celestin Benach que faz a transformação da antiga padaria francesa naquilo que hoje é a pâtisserie, na altura se chamava Pâtisserie Benach, hoje Pastelaria Benach, que faz a remodelação da casa em 1914, e eu penso que também ele tem a sua importância porque soube ser um bom continuador daquilo que o pai tinha deixado, sempre na procura do requinte, da elegância, da qualidade, etc., mas também
acaba por ser ele, e fruto também, se calhar, das próprias mudanças sociais que foram ocorrendo nessas primeiras décadas do século XX, é ele que transforma a Benar naquilo que era não apenas já um sítio onde se vinha buscar os doces, os pães, as várias iguarias, mas num sítio também onde se podia estar. Portanto, passou a ser uma casa também onde se vinha tomar o chá, poder estar aqui à conversa. E, portanto, isso, depois, ao longo dessas primeiras décadas do século XX, vai formar essa grande identidade da Benar como local de convívio, de mundanismo, etc., de encontro das elites da época, etc. Portanto, é um pouco esta figura. Mas todos tiveram a sua importância nas suas várias fases. Era isso que eu lhe ia perguntar, porque a casa saiu da família Benar. Saiu em 32, portanto, eu diria há 3 grandes ciclos na história da pastelaria Benar. Há o primeiro ciclo da fundação e da própria família Benar, que dura até 1932 e centrado nestas 2 figuras de pai e filha, Ali Benar e Célestin Benar. E depois, em 32, o Casimir Benar decide vender a pastelaria Benar. Não sabemos exatamente as razões. Eu admito que fosse pelo facto dele não ter na sua família descendentes que eventualmente estivessem interessados e na disposição de seguir o negócio, e aparece uma pessoa interessada em adquirir, que é o Manuel José de Carvalho, que se junta com vários sócios, constitui uma firma chamada Manuel José de Carvalho Limitada e adquirem a Benar em 1932. E o contrato tem um pormenor interessante, era precisamente a autorização que o Casimir Benar dava para poder manter o nome Benar. Qualidade, não é? Benar. Porque, obviamente, isso era um trunfo grande associado à casa. E, portanto, entramos num novo ciclo da pastelaria Benar em 32 com Manuel José de Carvalho, que soube ser um bom continuador dessa tradição e dessa herança, continua, digamos, a fomentar a Benar como um lugar de encontros, de convívio, de mundanismo, etc., e desenvolve uma prática que já vinha de trás, mas que ele talvez seja o grande impulsionador, ou pelo menos dá-lhe uma dimensão mais significativa, que era aquilo que nós hoje modernamente chamamos um serviço de catering, portanto, a prestação de serviço de refeições fora de portas. Isso já era feito no tempo do Casimir Benar, mas Manuel José de Carvalho impulsiona isso com uma grande felicidade. A Benar passa a ter uma construção na Casa do Leão, no Castelo de São Jorge, e, portanto, são múltiplos os testemunhos dos grandes banquetes, desde festas particulares, de batizados, casamentos, até às próprias festas mais oficiais que eram feitas. Portanto, Manuel José de Carvalho devia ser um homem que também se relacionava bem com as instituições políticas da época e, portanto, banquetes da Câmara Municipal de Lisboa, banquetes do próprio Estado, serviu o banquete da inauguração da Ponte sobre o Tejo, às vezes encontros que se realizavam de autarcas, aqui a convite do Presidente da Câmara de Lisboa, ou na Estufa Fria, ou na Casa do Leão, era a Benar que servia e, portanto, essa foi talvez a grande marca de Manuel José de Carvalho, foi de facto o impulsionar desse serviço de fora e que levou o nome Benar a muitas pessoas na tal procura de testemunhos que há pouco lhe referi, que foi feita quando se fez o livro. Muitas pessoas referiram, muitas pessoas que ainda casaram com o serviço da Benar ou cujos pais tinham casado e que referiram de facto essa grande valência e desses tempos ficaram-nos menus muito engraçados, os mais antigos ainda escritos em francês, como era então hábito, com as emendas, com a lista das iguarias que eram servidas e, portanto, foi muito interessante. O terceiro período da Benar também teve a sua importância, sobretudo porque permitiu salvar a Benar do declínio em que ela se encontrava. Com a morte de Manuel José de Carvalho e depois dos seus sócios também, que foram falecendo ao longo dos finais dos anos 60, 70, a Benar entrou num grande declínio, depois agravado com o 25 de Abril. Portanto, o capital dessa sociedade, que era detentora da Benar, estava disperso por vários herdeiros. Na altura do 25 de Abril, de certa forma, os empregados também tomaram um pouco conta do negócio e isso fez com que as coisas decaíssem muito. E foi depois, nesse terceiro ciclo, que apareceu, digamos, uma senhora chamada Maria Augusta Montes, que era já uma conceituada comerciante aqui da zona do Chiado, numa outra área de negócio e que, segundo a própria e a sua filha, não percebia nada do negócio de pastelaria, mas era uma frequentadora assídua da Benar
e fazia-lhe impressão o estado de degradação e a iminência que se dizia que estava de encerramento da Benar, e ela achava que era uma pastelaria e um estabelecimento tão icónico em Lisboa que era uma pena perder-se, e portanto, contra a vontade dos próprios filhos, que achavam uma loucura a mãe meter-se neste negócio, adquiriu a Benar no princípio dos anos 80, e foi graças a isso que nós hoje, em 2020, podemos estar aqui a conversar a Benar. Foi feito um projeto de recuperação do espaço que se encontrava bastante degradado, foi feita a recuperação do fabrico próprio que a Benar nesses últimos tempos tinha perdido, porque a firma Manuel José de Carvalho, depois de ter comprado a Benar, tinha comprado outra célebre pastelaria de Lisboa, que era a pastelaria Marques, aqui um pouco mais abaixo, e portanto o fabrico estava centralizado lá e não já diretamente na Benar. Portanto, com a compra de Maria Augusta Montes apenas da Benar, foi recuperado o fabrico próprio e, portanto, graças a essa iniciativa e a esse risco que foi corrido, nós, ao fim destes quase 30 anos dessa decisão de Maria Augusta Montes, podemos hoje encontrar aqui na Benar muito do seu espírito, dos seus 150 anos de história. Uma questão, só de curiosidade. O que é que o grande incêndio do Chiado afetou esta casa? Não afetou diretamente, porque o incêndio ficou contido um pouco mais abaixo na Rua Garrett, portanto não foi diretamente atingida, mas toda esta zona do Chiado sofreu muito com o incêndio, pela destruição que provocou e, portanto, pelos inúmeros estabelecimentos que foram diretamente afetados e que encerraram e que ficaram durante muito tempo fechados, e, portanto, isto trouxe muito menos pessoas a esta zona da cidade durante esse período, e depois todo o processo de reconstrução, que foi lento, que deixou o Chiado durante muito tempo num estado de estaleiro, com muitas obras, etc., e, portanto, foram anos difíceis de sobrevivência, pior para aqueles que foram efetivamente destruídos pelo incêndio, mas aqueles que sobreviveram passaram, de facto, por períodos muito difíceis, e é de registar esta capacidade e esta resiliência da Benar perante estas últimas décadas, onde também surgiram, de facto, muitas dificuldades, ter conseguido ter resistido e ser hoje uma das poucas lojas com história que ainda vão restando aqui na Rua Garrett e na zona do Chiado. João Bernardo Galvão Teles, e é isso mesmo que eu agora queria escalpelizar um pouco, porque esta casa foi visitada e continua a ser visitada por grandes vultos das artes e das letras. E eu ainda há pouco contei uma história que se passou comigo com a grande cantora Mara de Zampieri nas Planadas da Benar, mas sei que muita gente veio aqui e muita gente escreveu sobre a Benar e pôs a Benar nos próprios livros. Não quero só desenvolver um pouco isso? Sim, bem, a Benar, pela sua localização privilegiada aqui no centro do Chiado e, portanto, perto, digamos, de um polo de cultura e de frequência de tantas elites, entre as quais as elites culturais, tinha de ser necessariamente um ponto de encontro dessas mesmas pessoas ligadas à cultura e, sobretudo, à escrita também. É muito engraçado porque nós estamos também ao lado da Brasileira. A Brasileira era mais ponto de encontro como café que era inicialmente das elites masculinas, e a Benar era muito, ao princípio, das senhoras de família que vinham tomar chá, etc. E, portanto, essa mudança de paradigma na vivência da cidade, na saída das senhoras à rua, no poderem permanecer num estabelecimento como a Benar, depois foi trazendo, de facto, toda uma vivência, e atrás das senhoras vieram os cavalheiros e portanto, notadamente que as pessoas das letras também frequentavam esse espaço. E nós temos testemunho de muitas pessoas que deixaram registada essa presença aqui na Benar, portanto, que frequentavam, que eram frequentadores, e socorro-me aqui do próprio livro para auxílio do meu trabalho, para auxílio de memória, mas temos, por exemplo, Raul Brandão e Rocha Martins, o Paquito Rebelo, Flor Bela Espanca, Teresa Leitão de Barros, Costa Bruxada, a própria Maria Helena Vieira da Silva, mais recentemente Lídia Jorge, José Cardoso Pires, que falam num jantar que tiveram aqui com José Saramago em 1993. Portanto, uma série de artistas e de escritores, Mário Viegas, que tinha fundado aqui a sua companhia de teatro tão perto, também, e que adorava a Benar e que se relacionava bastante com Maria Augusta Montes, e portanto, há muitos personagens, mais recentemente também a Helena Sacadura Cabral, Rita Ferro, deixaram testemunho da sua
ligação ou da sua vinda aqui a Benar. Mas depois há uma dimensão também muito curiosa que passa por aqueles escritores que nas suas obras de ficção idealizaram cenas na Benar, ou à porta da Benar. Quer dar só um exemplo? Sim, posso citar aqui, por exemplo, José Augusto de França, que dizia, falava nas damas de chapéu e voilete comendo os seus bolos de cremes em gorduras felizes de peitos fartos, aqui na Benar. Ou, por exemplo, uma outra passagem em que se dizia ver ainda Henriqueta pelos vidros da Benar, onde as mãos cautelosas de um empregado dispunham artisticamente bolos e caixas de chocolates. Depois falava-se um pouco deste ambiente aqui à porta da Benar, também um bocadinho daquelas figuras típicas da Lisboa dessa época, que alguns rapazes magros e cintados concentravam-se aqui à porta da Benar, falavam de cavalos, de bailes e de ceias e portanto, muitas passagens que referem aqui o estabelecimento, ou os seus próprios doces também, etc. E muitos artistas ficavam aqui alojados no Hotel Borges, portanto, também tomariam aqui um café. Outro estabelecimento também com muita tradição e que é a porta pegada com a Benar. João Bernardo Calvão Teles, eu agradeço imenso esta conversa, mas não vamos terminá-la sem lhe fazer uma pergunta que faço a todos os convidados deste espaço. Se eu lhe desse a possibilidade de fazer só uma, viagem no tempo, onde é que iria ou com quem é que iria falar? Aqui no contexto específico da Benar? Não. É livre, pode ir até a Atenas, do Sóvio, pode ir para onde quiser. Bom, eu apesar das minhas investigações se centrarem em períodos bastante mais recentes, eu sou um apaixonado pela nossa Idade Média e por esse período que foi tantas vezes considerado como um período obscuro, mas que tem de facto pormenores fantásticos e, portanto, sou de facto acho muito interessante toda a fase da Idade Média. E, portanto, eu acho que gostava muito de conhecer e de falar com o nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques. Acho que seria de facto uma experiência, que foi um habilidoso político e militar e, portanto, a quem devemos a fundação do nosso país, e seria certamente muito curioso conhecê-lo, comprovar a estatura grande que dizem que tinha e a sua enorme espada que pesaria muitos quilos, e portanto seria certamente um encontro fascinante. João Bernardo Calvão Teles, muito obrigado. Obrigado pela conversa.